Olá, nós do Espiritismo Sem Censura hoje vamos falar sobre mediunidade. Eu e o meu amigo Wilson Roberto Garcia. Venha com a gente! Uma das coisas que mais impressiona, o que mais me impressionou no Espiritismo foi justamente a questão da mediunidade. Porque quando eu comecei a ler e descobri como se dava a comunicação entre os nossos entes queridos, entre os que já partiram, com a gente que está aqui na Terra, isso abriu um horizonte de possibilidades e de explicações. E conforme a gente vai estudando, né, Alain, o Espiritismo, a gente percebe que na codificação a figura do médium teve uma importância fundamental. Né? Mas é curioso como Kardec tratou com cuidado da questão da participação do médium nas obras. Por exemplo, a gente vai lá no Livro dos Espíritos e você não vê o nome dos médiuns. Claro que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente encontra lá, né, quem são os médiuns que participaram da primeira edição, depois da segunda edição, em 1860, já ampliada. Mas ainda assim, é muito sutil a aparição do nome dessas pessoas. Por que isso, Alain? Essa é uma colocação importante, realmente a mediunidade é fascinante, ela desperta em nós um rol de oportunidades enorme. Todos nós, segundo Kardec, somos médiuns, o que ele nomeia médium é o mais ostensivo, mas todos nós temos a sensibilidade que pode ser desenvolvida mediunicamente. A importância dele não dar ênfase, foco ao médium é porque até o próprio nome que ele dá ao primeiro livro é Livro dos Espíritos, não dos médiuns trazendo as mensagens dos espíritos. É o livro dos espíritos. Os médiuns são só intermediários que sempre existiram na humanidade. Então ele deixava claro ali a importância da informação que a gente recebia dos espíritos. Porque o médium, em muitas situações, ele acaba interferindo na comunicação. Então, ele queria deixar o mais isento possível da participação dos médiuns para destacar a comunicação dos espíritos. Até onde eu sei, até onde eu estudei, foram poucos os médiuns que participaram da primeira edição de O Livro dos Espíritos, né? Acho que as irmãs Baudin, a senhorita Jafé, um nome que aparece que é Hawkes, que eu não sei muito bem quem é, mas são 4 ou 5 médiuns ali que participam da primeira edição. Já na segunda edição, um pouco mais. Kardec chega a comentar que são mais de 10 médiuns foram consultados para fazer a segunda edição. Mas ainda assim, a gente não tem destaque nenhum para o nome desses médiuns, e isso é a coisa que mais me chama a atenção quando nós olhamos para o Espiritismo hoje, Alain. Porque hoje o Espiritismo, no Brasil pelo menos, ele é centralizado na figura do médium. Então nós temos, por exemplo, a partir, talvez isso tenha se estabelecido, né, essa característica do espiritismo brasileiro tenha se estabelecido a partir de Chico Xavier, que foi um médium extremamente competente, muito sensível, que fez um trabalho magnífico, né, na intermediação das mensagens de espíritos de escola, como Emmanuel, né, espíritos que trouxeram muitas novidades para a gente do mundo dos espíritos, como, por exemplo, André Luiz, Humberto de Campos. Então, ele foi muito admirado por isso. Mas o Chico ele acaba ganhando uma centralidade dentro do espiritismo brasileiro que não é característica do espiritismo original. E depois continua essa centralidade na figura de outros médiuns. Posso mencionar aqui, por exemplo, Divaldo Franco, né? Agora, a dúvida que eu fico, isso foi uma evolução? Será que a gente considera isso como uma evolução normal do espiritismo? Ou foi uma adaptação? Ou isso é prejudicial? Acredito que o Chico, ele era uma figura ímpar, porque ele era humilde, extremamente amoroso. A caridade para ele era uma prática natural e constante. Ele tinha uma simplicidade em agir.
E acredito que duas palavrinhas que nós encontramos no próprio Livro dos Espíritos. Qual é a raiz de todos os males? Orgulho e egoísmo. Chico era desprovido de orgulho e egoísmo. Ele não atuava dessa maneira. Tentavam envaidecê-lo, mas ele se mantinha naquela simplicidade e humildade. Então, acredito que houve uma confusão interpretativa onde nós juntamos médium a esse ser humilde que o Chico era. Então, todo mundo que fala em ser médium, ele imagina que ao receber essa pecha, esse nome de médium, ele vai ganhar todos os atributos que o Chico tinha. Então, muita gente acabou entrando na mediunidade por esse comportamento. Por outro lado, muita gente abriu-se a escutar a mediunidade por ele ser o médium. Então ele realmente é um divisor de águas nesse sentido. Ele, por seu comportamento, trouxe muitos adeptos ao espiritismo, muita gente que começou a pesquisar, a estudar e a seguir o espiritismo, mas também trouxe uma série de pessoas que com vaidade e orgulho, com mediunidade, quiseram fazer da mediunidade um trabalho de destaque do seu ser e não mais dos espíritos que se comunicavam através do médium. A principal diferença, eu acho que a gente vê no trabalho de Kardec, no trabalho posterior, né, no espiritismo aqui no Brasil, é justamente o médium que escreve um livro. Porque você não tinha isso, você tinha somente os livros que eram escritos com mensagens de vários médiums e de vários espíritos. Kardec buscava a confirmação do que eles estavam dizendo, médiums que não se conheciam, de lugares distantes, traziam a mesma informação, a mesma resposta para a pergunta elaborada. Aí ele publicava isso aqui, aquela informação em um livro. Hoje você tem um médium que publica um livro inteiro, só ele. Você tem um médium que publica o segundo livro, que publica o terceiro livro. Mas é só aquele médium que publicou aquele livro. Isso não parece fugir totalmente do modelo que Kardec estabeleceu? Wilson, esse é um bom ponto que você traz. Kardec, ele vai falar na Gênese, um livro, o último livro principal ali da codificação. Na sua introdução, ele fala que ele utilizou da generalidade concordante nas publicações. Então, o que ele queria dizer com isso? Que ele foi consultando cada vez mais médiuns em cada vez mais distantes e diferentes locais sobre a mesma pergunta. E somente aquelas respostas que foram geralmente concordantes que ele fez constar das obras da codificação. Então, ele teve um zelo de pesquisador. Acredito que quando o médium toma a frente desse trabalho, na necessidade editorial de publicar cada vez mais, na necessidade financeira das editoras por trás da publicação dos livros, há uma falta de senso crítico nas publicações. Então nós começamos a ter uma enxurrada de publicações que eu acredito que seja até um trabalho obsessivo, porque quando aumento em número exagerado as publicações mediúnicas, eu posso, no meio desse monte de publicação, publicar um monte de bobagem junto, e os menos avisados, aqueles menos atentos, que leem pouco, vão acabar comprando aquilo como verdades, porque todos são livros mediúnicos. Então há um processo de dinheiro por trás que Kardec não tinha. Há um processo capitalista por trás da publicação dos livros no Brasil que Kardec não tinha. Kardec só usava do lucro da venda dos livros para publicar mais livros. Ele nem vivia com o dinheiro da publicação dos livros. Chico também, vamos deixar claro, não vivia dessa publicação, mas as editoras por trás dessas publicações visavam e visam o lucro. E isso tem um problema sério, porque se perde a sensibilidade necessária para uma boa recepção mediúnica. O capitalismo tem essa característica, né? Transformar tudo em mercadoria. Então, de certa forma, até a mediunidade também pode ser transformada em mercadoria, e nós é que temos que ficar atento quanto a isso para a gente entender
esses limites. Existe um ponto importante que, com o desencarne do Chico, o Chico era uma liderança natural, carismático, mas através da sua simplicidade, da sua humildade. Infelizmente, quiseram entrar sucessores nessa figura, como um médium principal. E isso descaracteriza a origem do Espiritismo. O Espiritismo não tem que ter um líder. Não é para isso que foi feito o trabalho de Kardec. Kardec queria o Espiritismo dentro de nós, na nossa transformação, na nossa casa, na nossa vida. O médium, ele é só alguém que tem uma facilidade em fazer intercâmbio e trazer mensagens do plano espiritual, que devem ser passadas por um crivo crítico. Tem que ser criticada essa mensagem recebida. Nós não temos que endeusar o médium. Médium não é Deus. Médium é uma figura como a gente, que tem uma sensibilidade desenvolvida, que consegue fazer um intercâmbio com o plano espiritual. Ele traz assuntos do plano espiritual que precisam receber a crítica. Enquanto você fala, eu me lembro aqui da humildade do Chico. Tem uma obra chamada Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E uma das histórias se refere ao Chico no momento em que estava adoecido e que recebe a visita de Bezerra de Menezes para tratá-lo. E durante a conversa o Chico expõe a sua visão, diz não se sentir merecedor do cuidado dispensado a ele, dizendo que ele mesmo não passava de um mero burrinho, né, que pegava as informações do mundo espiritual e trazia para cá. Aí o Bezerra brincou com ele: se você é o burrinho, eu sou o quê? O médico do burrinho. Você veja a humildade deles. O Chico nunca quis assumir um papel de liderança, mas como você disse, a liderança nele foi uma liderança natural. Agora, eu vejo o problema que eu entendo, Alain, é quando os próprios espíritas saem à procura de um líder. Eles vão procurar por um líder, como ovelhas em busca de um pastor que diga a elas o que fazer, para onde ir, sendo que o Espiritismo ensina a autonomia. É claro que você participar de um grupo de estudos junto com outras pessoas, nós sabemos a importância disso, porque assim como Paulo Freire dizia, ninguém se educa sozinho, nós nos educamos em comunhão, né? Nos educamos coletivamente. Então, é claro, se você participar de um grupo de estudos numa casa espírita, humilde, pequena, um pequeno grupo, que você possa compartilhar as suas ideias, ouvir ideias diferentes, evoluir com isso, é ótimo. Mas isso não significa que você tem que se submeter, porque a preocupação, Alain, é que o indivíduo que participa de um grupo, que participa de um centro espírita, não seja colonizado, que ele tenha o direito de expor as suas opiniões baseado na sua autonomia, no seu entendimento, no seu modelo de mundo, na sua vida, nos seus valores. Caso contrário, ele corre o risco de ser colonizado. Ele corre o risco de ter a sua opinião suprimida, silenciada. E corre o risco até mesmo de ser até mais do que influenciado, mas coagido a votar neste ou naquele candidato, a pensar desta ou daquela forma. Nós temos no movimento espírita uma discussão muito grande sobre a influência de Rustang, né? Jean-Baptiste Rustang, no espiritismo brasileiro, sobretudo. Rustang foi, durante muito tempo, aceito pela FEB, e esse é um tema que é meio oculto. As pessoas no espiritismo não tratam muito sobre esse tema. Rustang deveria ser realmente estudado, não deveria ser estudado, porque ele veio a ser aceito, inclusive mencionado no próprio Estatuto da FEB, como necessário o estudo dos 5 evangelhos que ele escreveu. Ou seja, a FEB acaba ocupando um lugar em que ela determina quais são os livros que serão estudados. No Estatuto da FEB também consta a obrigatoriedade, o comprometimento de todos os centros espíritas em divulgar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por quê? Você indica uma obra e coloca ela como sendo responsabilidade de todo espírita ler e divulgar essa obra. Eles estão orientando sobre o que você deve ler, orientando o caminho que eles querem que o espiritismo adote no Brasil.
todo esse problema com a mediunidade seria suprimido se todo espírita sério fizesse um estudo sistemático das obras básicas da codificação. Ele, sabedor desse conhecimento, poderia desenvolver esse senso crítico e não aceitar a colonização de médium algum. Fica até difícil para o espírita brasileiro se colocar contrariamente a um médium dessa estirpe. Eu posso ler um livro do Chico Xavier, mas se em determinado ponto eu não concordo com alguma coisa que está escrito ali, porque eu não vejo referência nas obras de Allan Kardec, eu não posso falar sobre isso. Porque se eu falar sobre isso, eu corro o risco de ser mal visto pelo movimento espírita. Já pensou? Quem ele pensa que é para criticar Chico Xavier? Quem ele pensa que é para criticar Divaldo Pereira Franco, que tem uma obra grandiosa no campo da solidariedade, né? com a sua Casa do Caminho, né? As coisas boas que ele faz é inegável, o trabalho que ele fez pelo Espiritismo. No entanto, eu tenho o direito de ler uma obra dessas pessoas e não concordar com elas, e dentro do Espiritismo me expor criticamente com liberdade para discutir esses pontos? Você tem o direito e deveria ter o dever. E nós temos que separar também o trabalho mediúnico da opinião pessoal, que aí é um outro problema. Sabe, o brasileiro, ele parece que tem uma necessidade de escutar a opinião do outro. E aí ele chega para um jogador de futebol e pergunta a opinião política do jogador de futebol. Não estou aqui menosprezando a capacidade do jogador de futebol falar de política, mas não é do campo de estudo de vida dele falar de política. Nós podemos perguntar para o jogador de futebol sobre futebol. Não dá nem para perguntar para ele sobre basquetebol. Ele fala sobre futebol. Da mesma forma, não podemos chegar para o político e perguntar para ele uma opinião religiosa, porque nós não podemos criar um Estado teocrático. Não podemos, nós temos que manter a política no seu lugar político. Então, quando nós misturamos o trabalho do médium, da mediunidade, o trabalho de recebimento de mensagens mediúnicas, com o seu trabalho caritativo, é outra história, com a sua postura pessoal perante as diversas ocorrências do mundo, nós atrapalhamos demais o espiritismo, porque a gente põe tudo numa mesma bacia, o que é para ser separado. Porque o homem é um ser histórico e cultural. Ele vive num determinado contexto, ele nasce num contexto, ele tem uma visão de mundo que é dele. O Chico Xavier, por exemplo, ele teve grande destaque nacionalmente, sobretudo em tempos de ditadura no Brasil, em tempos da necessidade, né, da suposta necessidade de uma ordem no Brasil. Então ele viveu durante esse período. E é bom lembrar que nesse período não existiam estruturas, equipamentos estatais para cuidar do campo social. Você não tinha praticamente. Então a pobreza era deixada à míngua, né? O pobre, sobretudo nas regiões mais distantes do país. Então esse trabalho de assistência foi executado por pessoas físicas, e o Espiritismo naquele momento se destaca nesse campo. Não só na pobreza, como também na loucura, né? Os hospitais psiquiátricos, ninguém queria tomar a frente disso. O Espiritismo tomou a frente disso. Durante muitos anos foi referência. Foi referência. Em escolas de ensino básico fundamental, tem muito trabalho espírita de grande remonta aí, que a gente pode até um dia citar muitos deles. Sim. Como que é o Hospital Fogo Selvagem. O Hospital do Fogo Selvagem, hanseníase, os cuidados com a lepra. Nós tivemos aqui Cesário Mota Júnior, que era um dos hospitais, e quase todas as cidades do interior aqui de São Paulo tinham hospitais que eram orientados e dirigidos por espíritas, gratuitamente, vamos lembrar disso. A Americana tinha o Hospital André Luiz, que é anexo ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Tudo de forma gratuita. Então, exato. O Espiritismo teve um trabalho social grandioso. Só que aí, você citou bem,
a política ou a administração pública começou a querer encampar esses trabalhos por vários motivos. Um, porque visava aumentar as arrecadações. E outro, porque começou a ser cobrado da função de gestão. E a própria evolução da ciência, né, da assistência social, do entendimento de padrões de atendimento, de como melhor atender as pessoas, isso também foi exigindo, né, uma participação mais ativa do Estado, o que na verdade é um papel do Estado. Né? Cuidar da coletividade é um papel do Estado, da saúde de uma maneira geral. Então, com o passar do tempo, o Estado foi assumindo o seu lugar mesmo, né? Foi assumindo, mas por um lado. Por outro lado, ficou muito mecânico esse trabalho, né? Perdeu aquele amor que existia na tarefa da caridade, porque a caridade é o amor colocado em movimento. Então nós tiramos muita oportunidade da prática da caridade. Haveria um meio de juntar essa ação social com o Estado, sabe? Deveria-se pensar nesse caminho, uma volta ao apoio da caridade no Estado. Por exemplo, nos preocupamos que a prefeitura faça a limpeza pública, mas nós não incentivamos cada morador a limpar a frente da sua casa. Então, dá para se chegar num equilíbrio social ao também dar trabalho social. A pessoa ser participante daquele processo de limpeza pública, ele limpar junto com a cidade, ele manter a cidade organizada. Não só através de multas, mas através de incentivos, né? Você atrai muito mais mosca pelo mel do que pelo fel, e está faltando um pouco mais de mel na gestão pública, está faltando um pouco mais de amor. E na mediunidade, da mesma forma, a mediunidade perdeu muito do seu encantamento, que nós dois, por exemplo, nos encantamos desde sempre, porque ela acabou virando uma indústria capitalista, produtora de livros, editoras que são, assim, para se manter, né, como negócio, precisam do lucro. O livro espírita no Brasil, ele era muito barato. E é caríssimo, Alain. É caríssimo hoje. Caríssimo. Poucas, não são todos que têm acesso a comprar. Não são, e antigamente era muito acessível, né? Existiam muitas campanhas. Até por isso, a USE de Piracicaba, em várias ocasiões, fez distribuição gratuita de livros, que isso é algo de um trabalho valoroso. Muito positivo. Né? Porque realmente o livro espírita, desde a época de Kardec, a intenção é que ele tivesse acesso fácil a todos. E hoje, para a gente comprar um livro no dia a dia, tá caro. Se você se interessa pelo livro, você olha, tem que pensar duas vezes. Duas vezes. Né? O livro no Brasil, ele encareceu muito. O livro não só espírita, todo o livro, de uma forma geral. Eu não sei, antigamente eu li alguma coisa de incentivos às editoras na questão do papel, e parece que perderam alguns incentivos. E além disso, virou-se aí um capitalismo por trás da publicação, e nós temos grandes problemas na divulgação da boa obra. Mas as obras básicas são baratas ainda. São sim. E essas as pessoas fogem de ler. Nosso Lar. Quando o Nosso Lar surgiu, foi um reboliço tremendo. Agitou a sociedade. Porque foi a primeira vez que um livro, de forma organizada, contava em detalhes a história, que um livro não, que um morto contava a sua própria história. Talvez não a primeira vez, houveram outras publicações no passado, mas assim, dessa forma, organizada como foi, com o nível de detalhes que foi trazido por Chico Xavier e André Luiz sobre as colônias espirituais, as cidades espirituais, a organização dessas colônias, a organização política dessas colônias, né, a distribuição de benefícios como era, né, como bônus hora, as construções prediais, como se davam, das organizações públicas, assim dizendo ali. Isso foi uma coisa assustadora. O transporte, quando eu falava do aerobus, né, o ônibus aéreo que flutuava. Então, isso foi uma surpresa enorme. É claro que popularizou e chamou a atenção para o espiritismo. Cada uma dessas informações
tem a generalidade e a concordância dos espíritos? Não tem. São opiniões ainda isoladas. Aqui nós não estamos falando que está certo ou errado. Nós só estamos falando que não passou pelo crivo que Kardec plantou na codificação da generalidade concordante. São pontos de vista particulares de um médium. Não tem um segundo médium confirmando a existência ou como aquilo é de fato. Vou reforçar. Não é que não é e não é que não exista. Falta comprovação mediúnica no processo que Kardec nos ensinou. E aí, Alain, cada médium vai vindo depois e acrescentando um penduricalho sobre aquilo, que já é muito complexo, né? Para a gente poder ali estudar, confirmar, aquilo já seria complexo. Mas os médiums vão vindo depois e vão acrescentando coisas ainda. Por exemplo, o Carlos Bacelli tem uma obra em que ele descreve em determinado momento duas pessoas conversando no jardim e ele descreve a presença de pássaros com seus ovos nos ninhos. E você pensa, pode passar despercebido para muitos. Mas espera aí, por que passarinho botaria ovo no plano espiritual? Né? O que faria um ninho de passarinho com ovos no plano espiritual? Então, não faz sentido. Kardec, quando trata da questão dos animais, ele trata de uma maneira muito delicada, dizendo que os animais podem até mesmo, né, serem utilizados como força de trabalho em situações muito específicas, mas que não existem animais na erraticidade. Não existe um céu dos animais, assim dizendo, onde os animais convivam com os homens. Isso é exclusivo do espírito humano. Wilson, você traz um ponto importante. Muito importante, porque o médium, com raras exceções, participa com o seu ponto de vista da mensagem mediúnica. Então, ele coloca pontos de vista dele pessoal nessa interpretação da mensagem. Então, ele acrescenta pontos de vista, e ele interpreta a seu juízo as informações que os espíritos trazem. Então, pode ser, e aqui eu não estou falando que sim, que não também, que isso foi um acréscimo de um ponto de vista dele, do médium. Ele imaginou aquilo não viu, ele não percebeu, ele acreditou que aquilo era daquela forma. Como a gente também acredita em muitas coisas sem ver. Como a gente também aumenta pontos quando contamos contos, né? É natural, como já diria o poeta, né? Quando a gente conta um conto, aumenta um ponto. É assim. É natural que a gente faça isso pela nossa formação cerebral. A gente é criativo, a gente elocubra sobre os acontecimentos, sobre aquilo que a gente lê e vê. Então, o médium, ele não é isento de participação na mensagem mediúnica, com raríssimas exceções. Ele põe seu ponto de vista, e ao colocar seu ponto de vista, ele distorce muitas coisas. Por isso que Kardec deixa claro a necessidade da generalidade concordante, para a gente poder fazer esse filtro do que o médium acrescentou e tirar num eixo de concordância aquilo que é realmente dos espíritos. E é por isso que Kardec traz o espiritismo como uma filosofia espiritualista, para que não perca o seu aspecto crítico, para que o espírita tenha o direito, sim, de ler e de discordar, de criticar, para que o conhecimento seja construído. Então, nesse aspecto, nós até já conversamos sobre isso numa outra ocasião, nesse aspecto, os espíritos não trouxeram as revelações prontas para a gente. Eles trouxeram pequenos pontos em que a gente observa, e a partir dessa observação, a partir da crítica a esses pontos, da discussão, de uma forma dialética, até mesmo a partir dos conflitos surgidos da crítica desses pontos, é que o conhecimento vai sendo construído. Então, o conhecimento espírita é um conhecimento construído, não um conhecimento revelado simplesmente. Eu acho que nós deveríamos nos preocupar mais, talvez, já que somos todos médiums, em desenvolver a nossa própria mediunidade no sentido da nossa sensibilidade,
da nossa capacidade de nos conectarmos a esse mundo espiritual, a nos tornarmos mais intuitivos, a recebermos mais inspiração do alto, porque isso também ajuda na nossa autonomia. Ao contrário do que pensamos, né? Eu não vou me tornar médium para ser dirigido por um espírito, não, mas eu posso sim desenvolver os meus sentidos, educar os meus sentidos, a fim de que eu possa utilizar essa sensibilidade em meu favor, até para me ajudar no entendimento do próprio espiritismo, sem necessitar tanto de receber as verdades prontas de uma outra pessoa, que simplesmente suba num púlpito e me diga é assim e é assim. Nós temos que lembrar que o espiritismo não é a mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta que o espiritismo utiliza para essa comunicação com o plano espiritual. Ela utiliza também a mediunidade para orientar espíritos que estão sofrendo, espíritos que estão perturbando. Ela utiliza a mediunidade para outros fins. Mas a mediunidade não é o espiritismo. O espiritismo é um corpo doutrinário com bases filosóficas e científicas para nos transformar, para nos deixar melhores. Então, o que você acabou de convocar o espírita a desenvolver a sua sensibilidade é o ponto básico de quem quer se tornar espírita. Porque quando a gente começa a estudar espiritismo, também nós recebemos uma grande responsabilidade, porque a maior parte dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Então, para eu parar de causar problemas e parar de sofrer as consequências desses problemas causados, eu preciso me conhecer, eu preciso me transformar, eu preciso desenvolver minha sensibilidade para que com essa sensibilidade desenvolvida eu possa escolher meus novos rumos para lá na frente um dia estarmos num planeta regenerado, quando cada um de nós nos regenerarmos. É isso aí, meu amigo. O espiritismo sem censura. Muito obrigado. Até a próxima.